Que bom que você está aqui nesta manhã, compartilhando conosco a palavra de Deus, compartilhando conosco esse momento de oração, nesta experiência de oração. Como o próprio nome diz, você não veio aqui para aprender coisas novas, você não veio aqui para adquirir simplesmente um conhecimento, para ouvir sobre coisas bonitas ou palavras que possam te incentivar ou acalentar o seu coração. Você veio aqui para fazer uma experiência de Jesus que não vai permitir que você saia daqui sem se encontrar com Ele. Você vai se encontrar com Jesus. Nesse dia de hoje, nosso Senhor vai falar com você. Nosso Senhor já está estendendo a sua mão misericordiosa sobre você. E no plano de amor que Deus tem para a sua vida, hoje o Senhor determinou que você receba o abraço do Pai. Deste Pai cheio de misericórdia e de amor, que trouxe você da sua casa até aqui. Para que você perceba concretamente que Deus está cuidando de você, porque quem ama cuida. É verdade ou não é verdade? Repita comigo então, quem ama cuida. Você tem filho, você tem filha? Alguém na sua vida que você ama para valer? Diga para mim se é verdade. Quem ama cuida ou não cuida? Quem ama cuida. Por isso eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em Mateus no capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 34. E ouça com todo o seu coração a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem força em nós de gerar vida. A palavra de Deus tem poder de nos ressuscitar, tem poder de curar o nosso coração. A palavra de Deus tem poder de oração na nossa vida, gente. Por isso que muitas pessoas, às vezes, enquanto ainda estão escutando a palavra de Deus, nem sequer abriram a boca para pedir nada ao Senhor, já são atendidas, já são curadas, seu coração é consolado, recebem alívio, são transformadas, porque a palavra de Deus tem este poder. Um dia Pedro foi anunciar a palavra do Senhor aos pagãos, aos gentios. E Pedro entrou naquela casa descrente, porque ele como judeu, descrente e desgostoso, porque ele como judeu tinha consciência que a promessa de Deus era para o povo de Israel. E como judeu, Pedro também tinha consciência de que por lei, ele era proibido de entrar na casa de pagãos, de gentios, de estrangeiros que não acreditavam no Deus de Israel. Mas o Espírito Santo o arrastou até lá. E assim, meio a contragosto, Pedro começou uma pregação, falando das maravilhas que Deus estava realizando por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não sei o que foi que aconteceu. Se Pedro não avançou como tinha que avançar, parece que Deus não conseguiu esperar o término daquela pregação. Antes mesmo que Pedro terminasse de pregar, o Espírito Santo encheu o coração de todos aqueles que estavam ali. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Talvez antes mesmo que essa pregação termine, a resposta que você veio buscar nesse acampamento de oração já seja dada para você. Você tem fé em Jesus? Você tem fé no Pai? Você acredita que Deus ama você? Pois Ele ama. E por isso eu queria que você escutasse esta palavra. É Jesus falando. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento,
e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não guardam nos celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Escute, preste atenção. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é palavra de Deus para você nesta manhã. É Deus dizendo a você que quem ama, cuida. Eu gostaria até mesmo de, antes de entrar no coração desta palavra, compartilhar com você 2 momentos que eu vivi na minha vida. Um no início do meu casamento e o outro tem pouco mais de 15 dias. Hoje é dia 20, tem 19 dias que eu vivi essa segunda experiência. Quando eu tive o meu encontro pessoal com Deus, eu me apaixonei, como eu sou apaixonado por Ele até hoje. Eu tive o meu encontro pessoal com Deus, eu fiz uma experiência, senti em mim, na minha carne, na minha vida, o amor de Deus pela primeira vez, assim, avassalador. Porque do decorrer de toda a minha vida, Deus me amou, como amou você também. Mas sabe aquela experiência avassaladora de alguém que mostra para você o quanto te ama e isso comove você até as lágrimas? Eu vivi essa experiência quando eu tinha 14 anos. E vivi uma experiência de amor que me apaixonou por Deus. Desde este dia, o meu coração foi procurando um meio de se entregar cada vez mais a Deus. Um dia nosso Senhor me mostrou que o lugar aonde Ele queria que eu vivesse esse amor e que eu me dedicasse à evangelização era aqui na Canção Nova. E o meu Pai que me ama, meu Pai que zela por mim, que gosta de mim, que quer o meu bem, ao saber que eu ia deixar a minha carreira, que eu ia deixar o concurso no qual eu tinha passado, que tinha sido tão difícil, não é? E eu ia dedicar a minha vida dentro da igreja, o meu pai me chamou para conversar e disse para mim assim: meu filho, isso eu como seu pai não posso admitir. Eu não posso aceitar que você jogue fora o seu futuro para viver uma vida dentro da igreja. E eu que amo meu pai e respeito meu pai de todo o meu coração, tive que dar a ele uma resposta que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração.
que eu amava e amo, que eu respeito, mas preciso amar e respeitar acima dele o próprio Deus. E se Deus estava me pedindo para eu vir para a Canção Nova, que eu precisava vir. E o meu pai, então, me olhando nos olhos, disse para mim assim: então me diga, pelo amor de Deus, que lá na Canção Nova, nesse lugar onde você não vai poder casar. Porque eu já entendi o que é esse lugar onde vocês vivem. E pelo que eu estou vendo, vocês não têm nenhuma segurança financeira. Vocês não vivem pelo salário. Vocês não ajuntam um patrimônio. Como é que um homem, nessa condição, pode assumir uma mulher e filhos? Então diga para mim, meu filho, que se você entrar lá, pelo menos você vai ser padre, que é para você ser alguma coisa na vida. E eu disse para o meu pai: olha, pai, lá na Canção Nova a gente pode se casar. E o meu pai colocou a mão na cabeça e abaixou os olhos de tristeza. Ele disse: isso é um absurdo. Como é que você vai sustentar seu filho? Ou uma filha? Ou um casamento? E eu vim para a Canção Nova, deixando no coração do meu pai essa amargura. E eu casei, ali pelos meus 26 anos de idade. E naquela época, a Canção Nova estava organizando a sua maneira de viver, como ainda hoje organiza, porque a gente está sempre mudando, a gente está sempre se adaptando, tempos novos, necessidades novas, mas naquela época, como casado e tendo uma esposa grávida, a minha ajuda de custo, junto com a da minha esposa, dava aproximadamente R$400. Então você imagina como pode uma família com um filho que está por vir, viver com R$400. Faltava um mês para o meu filhinho nascer. E a minha esposa me chamou num canto e disse assim: o neném está chegando e nós não temos um berço onde colocá-lo. Como é que nós vamos fazer, Márcio? E eu, com aquela praticidade masculina que as mulheres bem conhecem, né? Olhei para minha esposa e disse: nós vamos fazer como todo pobre faz. A casa é limpinha, que a gente estava morando num apartamento que a Canção Nova alugou. O chão é limpinho, nós vamos colocar um plástico, que é para não passar umidade, um papelão, que é para isolar o frio, um colchonetezinho, a gente tem condições de comprar, e nós vamos ter que arrumar no chão, meu amor. O bercinho do neném vai ser o chãozinho, até a gente ter condições de comprar. Você deve imaginar, você que é mulher e que já teve um filho, ou que pretende ter, você deve imaginar com que alegria minha esposa ouviu isso, né? Ela teve muita paciência para não me dizer uma palavra ruim, mas nos olhos dela, eu vi a indignação diante dessa resposta, que eu imediatamente corrigi. Eu falei: e a outra opção, que é a mais viável, nós vamos rezar e nós vamos pedir a Deus e Deus proverá. Mas eu já estava conformado que nós tínhamos que usar o chão. E naqueles dias eu fui convidado para fazer uma pregação na zona leste de São Paulo. Foi uma pregação muito difícil. Eu tive que atravessar a cidade inteira, muito trânsito, e chegando lá, acho que o padre estava desconfortável com aquela atividade que a Renovação Carismática Católica estava realizando naquela paróquia, e foi muito complicado. E aquela noite de oração, que era para ser 1h30 de pregação, de oração, em preparação para o Pentecostes, se resumiu a 10 minutos que o padre me deu na homilia da missa. Então eu atravessei quase 3 horas de viagem para falar por 10 minutos. E aí o padre disse para mim assim: olha, você tem 10 minutos para falar, meu filho. E você não vai falar só do tema do seminário, não. Você vai falar do tema do seminário, você vai falar da campanha da fraternidade, você vai falar aqui do tema da paróquia, e é missa de 7º dia. Você precisa dar uma palavra para a família que está aqui. 10 minutos. Peguei o relógio, coloquei lá no ambão e disse: se é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. E, gente, milagres acontecem mesmo quando nós estamos indignados, porque eu estava indignado com essa situação, mas nós obedecemos.
A pregação já estava terminando, era 10 minutos, quando eu lembrei que havia uma senhora ali, mãe de um filho que tinha morrido há 7 dias. Era tudo que eu sabia, que ela era mãe e que o filho havia morrido fazia 7 dias. E como não dava tempo de pensar o que dizer, eu disse a primeira coisa que me veio ao coração. Olhei para ela e disse assim: senhora, a senhora amava seu filho? E ela disse: eu amo o meu filho. Porque para mãe, filho não morre, né? Eu amo o meu filho. Eu falei: o seu filho só lhe deu alegrias? Ela: não, me deu muitas tristezas. Mas a senhora ainda assim o ama? De todo o meu coração. Falei: se a senhora pudesse hoje escolher entre deixar que o seu filho fosse condenado e salvar o seu filho, apesar de todas as dores que ele fez a senhora passar na sua vida, o que a senhora escolheria? Ela disse assim: eu seria capaz de dar a minha vida se com isso eu garantisse a salvação do meu filho. Eu falei: então eu tenho uma coisa para dizer para a senhora. Há um tempo atrás as pessoas acreditavam, por exemplo, que se uma pessoa suicidasse, ela não teria perdão. Mas hoje a igreja reconhece que isso está nas mãos de Deus. Que entre a corda que aperta no pescoço da pessoa que se enforca e o momento em que a pessoa morre, Deus está junto desta pessoa e é suficientemente misericordioso para salvá-la. Se a senhora, com seus defeitos, com seus pecados e sendo ferida como foi, que a senhora disse aqui para mim agora pelo seu filho, a senhora o perdoaria e o salvaria, quanto mais Deus, que ama o seu filho como nunca a senhora foi capaz de amar, sem dúvida nenhuma daria salvação ao seu filho. E terminei. Fui para o meu lugar e essa mulher sentou-se ao meu lado e disse: você não sabia, né? Falei: do quê? Meu filho se enforcou. Meu filho cometeu um suicídio. E eu vinha para esta igreja perguntando a Deus se era possível que uma pessoa que se suicidasse encontrasse a salvação. Ela disse: por esses minutos que eu te ouvi, Deus falou comigo e eu estou voltando para minha casa com meu coração consolado, porque dentro de mim eu creio que Deus salvou o meu filho. E aí eu comecei a chorar de vergonha, porque eu estava com muita raiva da 1h30 de pregação que virou 10 minutos. E pude entender naquele momento que quem domina o tempo é o Senhor. Que Deus é capaz de realizar coisas que nós não podemos, de maneira como nós não sabemos, e num tempo milagroso. Deus também tem os seus atalhos, meu querido, para recuperar o tempo que você perdeu na sua vida, ou que você acha que foi tirado de você. E ali, enquanto eu chorava, uma senhora que eu nunca tinha visto na vida, sentou-se ao meu lado e disse assim: eu fiquei sabendo, e eu não sei como, porque eu não contei, eu não conhecia aquelas pessoas, era a primeira vez que eu estava indo lá. Ela disse: eu fiquei sabendo que a sua esposa está grávida, é verdade? Eu falei: é verdade. Ela perguntou: e quanto tempo ela tem de gravidez? Eu falei: ela está com 8 meses de gravidez. Aí a senhora olhou para mim e disse assim: que pena. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque eu estava ali rezando e Deus colocava no meu coração que eu devia dar o bercinho. Mas com 8 meses de gravidez, com certeza vocês já têm, não é? Eu falei: não, não tem não. Vocês não têm o bercinho ainda? Eu falei: não, não temos o bercinho. Ela falou: eu posso dar o bercinho? Sinta-se à vontade, a senhora pode dar se a senhora quiser. E ela saiu, e se eu estava emocionado, mais emocionado eu fiquei. Mas como essas situações assim estrambólicas, elas soam cômicas para mim, eu ficava entre o choro e o riso. Porque eu imaginava a cara da minha esposa, eu contando isso para ela, então eu ria, eu chorava. E nisso a senhora foi lá, deu uma volta e veio de novo incomodada e disse: mas se eu der o bercinho e outra pessoa der a cômoda, pode ser que não combine, eu posso dar a cômoda também? Eu falei: fique tranquila, faça o que seu coração mandar. E comecei a agradecer a Deus, porque aquela senhora já com seus mais de 40 anos tinha guardado o bercinho e a cômoda do seu filho.
Na hora da gente se despedir, que terminou ali a celebração e eu estava voltando para casa, a senhora disse para mim, olha, sábado eu passo lá, pegou meu endereço, eu passo lá para a gente ir na loja que vocês quiserem. Escolham o que vocês quiserem. Não se preocupem com preço. A única coisa que eu peço é que vocês comprem uma coisa boa. Se você for comprar de madeira, compra de madeira de verdade. Se você for comprar de metal, compra uma coisa que preste. E não se preocupe com o preço. Era novo. E no meu coração, voltando para casa, eu fui pensando no meu pai. Fui pensando na minha esposa. E fui ouvindo o Espírito Santo falando no meu coração. Assim como eu estou cuidando do seu filho que ainda não nasceu, eu tenho cuidado e vou cuidar de você, porque eu te amo. Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está cuidando de você, meu irmão, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, pelas mãos das pessoas que Ele coloca ao seu lado. Deus está cuidando de você. Eu preparei esta palavra, não é? É uma palavra que fala de cuidado, inclusive no vestir. E parece que Deus, Ele faz a gente ter esses sinais concretos. Não acontece sempre. Mas assim que eu cheguei no palco, ainda nem abri, mas me entregaram uma peça de roupa que eu ganhei de presente agora. Por que vos preocupais com o que haveis de vestir? Não é isso que diz a palavra de Deus? Aqueles que não acreditam vivem preocupados com estas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais de tudo isso. Da roupa para vestir, da comida para comer, da bebida para beber. Deus sabe das suas necessidades e Ele está cuidando de você, porque Ele ama você. Deus ama você. Ama todos nós que estamos aqui. Mas ama cada um de nós como nós precisamos ser amados. Deus sabe do que você está precisando neste dia. Deus sabe da necessidade que você tem de ser amado. E Ele não quer que você saia daqui sem fazer uma experiência desse amor. E olha, diz aqui a palavra, vou até retomar com você. Versículo 25. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber. Quanto à vossa vida, nem como que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, o corpo não é mais do que as vestes, do que a roupa. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, no entanto o vosso Pai Celeste os alimenta. Márcio, será que você não vale mais do que esses pássaros? Como é o seu nome? Diga bem alto para eu ouvir. Então, Jesus, o Pai, Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está chamando você pelo seu nome e dizendo, será que você não consegue acreditar que para mim você vale mais do que esses passarinhos que eu cuido e sustento? E continua a palavra de Deus dizendo, que é aqui que eu quero chegar, versículo 27, leia lá comigo. Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Olha aqui nos meus olhos. Você pode acrescentar com a sua preocupação um só dia à sua vida? À custa de preocupação, você pode viver mais? Uma coisa eu te garanto, você pode viver menos. Que preocupado, adoecendo com essas perturbações que você vai colocando dentro do seu coração, você só vai se entristecer, se deprimir, verdadeiramente adoecer e morrer. Quem se preocupa demais morre mais cedo, morre antes. Tem gente que diz que ninguém morre de véspera, morre sim. À custa de preocupação, você só vai viver uma vida inferior. Com menos qualidade, com menos tempo. Mas com preocupação você não aumenta o número dos seus dias. E aqui eu quero contar para você o que aconteceu há 19 dias atrás. Porque tem 19 dias que eu estou vivendo de novo. Para você ver como a nossa vida é frágil e como uma coisa tola pode colher a vida da gente. Na minha casa, sou eu, a minha esposa e os meus filhos.
E pela própria opção que a gente faz aqui dentro da Canção Nova, a gente faz uma opção de viver uma vida modesta. E com os recursos limitados. E para fazer as coisas que às vezes a gente precisa fazer, a faxina da casa, os cuidados da casa ficam para nós. E lá em casa nós estávamos ali com um espaçozinho fechado, que acabou sendo um depósito, era para ser aterro aquilo. Mas, em vez de encher de terra, a gente viu que dava para aproveitar, que faz parte da fundação da casa, e a gente aproveitou como depósito, mas deu muita umidade. Então, no final de semana, eu trabalhei lá limpando, rejuntando um revestimento que a gente tinha colocado, deu muito trabalho. Porque eu escolhi um revestimento bem baratinho e bom, que é a ardósia, mas aquilo dá um trabalho para você limpar, que você não tem ideia. Antes de resinar, dá um trabalho imenso. Então, eu demorei uns 2 dias limpando. Um dos dias, inclusive, eu comecei às 6 horas da tarde e pensei comigo, falei, eu vou aqui limpando, vou rezando, vou fazendo aqui desse meu momento de trabalho, o que os monges fazem, né? Ora e labora, trabalha e reza. E vou rezando, a hora que eu ficar cansado, eu subo. Quando eu comecei a ficar cansado, eu tinha começado às 6 da tarde, eu pensei, se for 9h30, eu bebo uma água, volto, trabalho mais um pouquinho, se for 10h30, eu já fico lá em cima, porque eu já estou meio cansado. A hora que eu subi, porque eu não tinha trazido o relógio comigo, era 1h03 da manhã. Então, das 6 da tarde até as 1h03 da manhã, eu estive ali sozinho, trabalhando e rezando. Ninguém foi lá, porque a minha esposa sabe que quando eu pego esses momentos, eu pego para valer e vou mesmo, que eu gosto de trabalhar. No dia seguinte, aí fiquei lá em cima, dormi. No dia seguinte, só faltava passar um produto nas paredes, que é uma resina. E eu vi lá que a resina ela é tóxica. Mas também estava escrito lá que os sintomas de intoxicação são tonturas, náuseas, mal-estar. Então eu abri bem o ambiente para ele ficar ventilado. Coloquei o produto longe de mim, pegava o rolinho, ia lá e passava. E fiquei esperando que se eu tivesse uma tontura, se eu tivesse uma náusea, se eu tivesse alguma coisa desse tipo, que eu me retirava do cômodo. Então, uma parede, resinei que ficou uma maravilha. A segunda foi bem. Aí a terceira eu olhei para ela e disse assim, bom, eu estou bem, estou tranquilo, mas eu vou terminar essa parede, e aí vou sair, vou beber alguma coisa, vou abandonar aqui o ambiente para poder, porque é tóxico, né? Pode estar me fazendo mal. Gente, parece que a minha mente programou aquilo. A terceira parede, quando eu vi, estava resinadinha, perfeita. Só que eu não me vi fazendo aquilo. E eu terminei a terceira parede e caí lá dentro desse depósito. E como eu caí, eu fui me envenenando com aquele ar tóxico. Quando a minha esposa me encontrou, eu já não tinha sinais vitais praticamente. Eu estava agonizando. Eu estava praticamente morto. Então, quando ela me viu, ela tentou ajuda, mas as pessoas que foram ajudar também ficaram um pouco chocadas. Então, ela ganhou forças aonde não tinha e me catou e me tirou daquele depósito. Então, aqui eu gostaria de abrir um parêntese para você que é homem. Case com uma esposa que seja capaz de te carregar. Pra você não morrer. Então, ela me tirou daquele depósito e foi procurar o socorro. Quando nós entramos no hospital e o médico viu a minha situação, ele olhou para minha esposa e disse, esse homem teve muita sorte. Ele não suportaria mais 30 minutos, talvez antes ele tivesse chegado a óbito. E quando eu voltei a mim, horas depois, esse médico olhou para mim e disse, você nasceu de novo, porque era para você estar aqui morto. E a minha esposa me contou. Ela disse, Márcio, você sabe que eu não tenho costume de descer quando você está lá, porque só te atrapalha. Eu estava dormindo, quando eu senti no meu coração
que eu precisava ir ao seu encontro. E quando eu cheguei lá, sua vida estava por um fio. A minha esposa me falava: Deus me acordou e me mandou ao seu encontro. Eu quero dizer a você nesta manhã, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o amam e os livra. E se hoje eu estou aqui dizendo isso para você, é porque Deus teve compaixão de mim e foi ao meu encontro. Eu teria morrido. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus cuida de nós, Ele cuida de nós. Mas, Márcio, e as pessoas que partiram sem essa chance? Gente, eu só posso dizer a você que de maneira diferente Deus está sempre cuidando da gente. Como eu tenho certeza que Deus cuidou também daquele rapaz que se enforcou. Mas Deus não abandona um filho que o ama. E Deus não abandona seus filhos porque o ama. Os ama. Deus ama você. E é por isso que a palavra dele nos diz, é um testemunho de amor. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Pode uma mulher esquecer a criança que ela está amamentando? Mesmo que a sua mãe te esquecesse, diz o Senhor: eu jamais esquecerei você, porque você está gravado na palma das minhas mãos. O Senhor poderia dizer: você está gravado no meu coração. Mas o coração a gente não vê, porque o coração está dentro de nós. Mas a palma das suas mãos você vê constantemente, não vê? Olha para as palmas das suas mãos. Qualquer sujeirinha incomoda, não incomoda? Porque o que está nas palmas das mãos, a gente tem constantemente diante dos olhos. Por que que o seu nome está gravado na palma das mãos de Deus? Porque o Senhor tem você constantemente diante dos olhos dEle. É muito importante nós estarmos aqui nesse momento, abrindo o nosso coração para receber esse amor curador de Deus. Porque Deus, Ele não coloca para nós, não nos impõe nenhuma condição para nos amar. Você pode estar vivendo o que você estiver vivendo. Não tem nada que você possa fazer para que Deus ame você um pouco menos. Não tem pecado, não tem crime que você possa realizar que possa diminuir o amor que Deus tem por você. Mas também não tem nada que você possa fazer para que Deus ame você mais. Porque Ele já ama você com todo o amor do coração misericordioso de um Deus que é Pai. Ama você de todo o coração. E não diz para você que se você mudar, Ele vai olhar para você, que se você mudar, Ele vai cuidar de você. Os olhos de Deus estão voltados para você. Não importa o que você tenha sido no passado, não importa o que você tenha feito, ou até mesmo o que você seja nesse momento de agora. O que importa para Deus é o que a sua vida será da agora para diante, no momento em que você aceitar o amor que Ele tem por você. Eu ouvi um testemunho de um traficante, ex-traficante, que fez parte durante anos do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E esse rapaz, ele dizia que enfiado numa vida de crimes, ele teve o seu encontro com Deus quando houve lá no Rio um desbarrancamento no morro por causa das chuvas e a mãe ficou desalojada. Era a mãe do traficante. Ninguém queria saber. Aonde que ela foi encontrar apoio? Na igreja. Para ver a mãe, ele tinha que ir na igreja, porque a mãe estava sem casa. E ele disse que não esperava ser acolhido como foi, que ele foi tratado com tanto respeito, com tanto amor, como ele nunca havia sido na vida. E ele estava com muita vergonha, porque ele sabia da vida que ele tinha. E sabia que ele deveria estar cuidando da mãe. E, no entanto, era gente de igreja que estava cuidando da mãe dele. Então ele ouvia o que as pessoas diziam, até um pouco constrangido, porque tinha que ouvir diante do carinho, da atenção que estavam tendo com a mãe dele, e o convidaram para fazer um encontro como esse nosso. E ele disse para mim, ele falou: Márcio, quando aquele pregador dizia
que independente de tudo que eu tinha feito de errado na minha vida, eu tinha mandado matar. Eu tinha estuprado. Eu tinha tirado de dentro de casa crianças para eu viciar. Eu ganhava a confiança dos pais, envolvia a criança e viciava meninos e meninas. Os meus colegas eu introduzi todos no vício. Hoje, dos mais de 100 aí que eu viciei, se tem 2 ou 3 vivos, é muito. E eu ouvi aquela pessoa dizer que todo o amor de Deus era para mim. E que Deus estava disposto a me dar uma chance que eu poderia ter uma vida nova. Naquela hora, algo dentro de mim mudou. Porque Deus mexeu dentro do meu coração e eu vi que aquilo que eu estava escutando era verdade. E porque eu acreditei, a minha vida se transformou. Esse Deus que é todo poderoso está dizendo a você nesta manhã que nada do que você já vivenciou e que fez você até mesmo ter medo do inferno, nada disso foi o bastante para diminuir o amor que Ele tem para você, por você. Esse Deus que é todo poderoso tem uma fraqueza. A fraqueza de Deus é você. O amor que Ele tem por você. Porque esse Deus que tudo pode, tem uma coisa que Ele não pode. Ele não pode deixar de amar você. Diga para o seu irmão que está sentado do seu lado: Deus não pode deixar de te amar. Você é amado por Deus. O Senhor ama você. A palavra do Senhor, ela nos diz: podem os montes mudar de lugar, podem as colinas se abalar, mas o meu amor por ti jamais mudará. Mesmo que este mundo se abale, mesmo que essa terra se desfaça, o amor que Deus tem por você não pode ser tirado, não pode ser destruído. Por isso que São Paulo diz que nem a morte, nem os principados, que nem os anjos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode separar, afastar você do amor de Deus. Talvez você sinta que a sua vida caminhou como uma vida de uma pessoa que não foi amada. Talvez você olhando para o seu passado, você diga assim: Márcio, é muito bonito ouvir essas coisas que você está contando, mas eu nunca experimentei esse amor na minha vida. Mas para a gente experimentar uma coisa, gente, primeiro a gente precisa saber que existe. E talvez até o dia de hoje você caminhou sem saber que Deus te amava deste jeito. Agora você sabe. E segundo, não basta a gente saber, a gente precisa querer. A única coisa que Deus está pedindo a você nesta manhã, não é que você o ame, mas que você queira fazer uma experiência desse amor. Que você deixe que Ele ame você. Do jeito que você é, assim como você está, porque nós estamos vivendo num mundo de muitas aparências. As pessoas, elas selecionam os amigos pelo aspecto, não é? É interessante, eu lembro quando eu estava na Força Aérea e nós éramos muito jovens e éramos um grupo só de rapazes, não é? Às vezes os rapazes escolhiam sair com os mais bonitinhos porque atraía as meninas. Então um feinho se enfiava no meio do mais bonitinho. Ele era legal, então ele conquistava. Então para ser amigo dele tinha que ser bonitinho, tinha que ter bom aspecto. Não é? Eu não sei se isso era alguma vantagem, mas tudo bem. Não é? Porque dizem também que um feinho assim perto de outro feinho é mais ou menos, mas um feinho perto de um bonitinho fica mais feio. Então não sei se era vantagem. Mas as pessoas às vezes escolhem os amigos pelo aspecto. Porque é bonito, porque se veste bem, porque é educado, porque tem boa posição social. Às vezes você entra num lugar, você é bem tratado ou maltratado, dependendo de como você está vestido. Eu fui aprendendo isso. Eu fui aprendendo que a gente tem que se adequar ao lugar que a gente vai, colocar a roupa de acordo com a ocasião, para a gente não viver constrangimento nem constranger ninguém.
Às vezes você chega muito bem vestido num lugar onde as pessoas são muito simples, as pessoas vão te estranhar, vão olhar para você, vão olhar você de cima para baixo, de baixo para cima. Vão dizer, esse daí está querendo aparecer. Esse aí veio aqui para esnobar nós. Não é? Olha do jeito que ele chega, todo pomposo. E o contrário também. Às vezes você chega maltrapilho, sem razão, sem necessidade, num lugar onde as tratativas são sérias, a pessoa olha para você e não te leva a sério. Lembro de uma vez que nós fomos lá em São Paulo, alugar os apartamentos para as pessoas da comunidade morar. Eu tinha sido mandado em missão para São Paulo e fui do jeito que eu me visto sempre. Agora melhorei, tenho me vestido melhorzinho. Mas eu estava lá, era tênis assim bem batido, calça que eu já tinha ganhado usada, camiseta. Fui eu e minha esposa direitinho, meu filhinho pequeno, que eu já tinha um filhinho, nessa altura eu já tinha um filhinho. Não tinha um filhinho ainda não, só eu e minha esposa. Estava lá minha esposa, a gente bonitinho, chegamos lá, na imobiliária, sentamos. 2h45 depois, nós não tínhamos sido atendidos. Porque era uma imobiliária muito renomada. Só lidava com gente importante. E tinha um rapazinho de 26, com uma moça de 24, sentados lá, comumente vestidos como os jovens se vestem. Gente, eu fiquei tão chateado. Você já se sentiu assim, menosprezado, ignorado, marginalizado? Não adianta a gente dizer que não sente, que a gente sente sim, viu? Levantei de lá com uma raiva. No caminho eu disse para minha esposa que a gente tem que dar um sentido para a raiva da gente, né? Eu falei assim, a culpa não é deles, a culpa é nossa, vamos para casa. Fui lá em casa, peguei o terno do casamento, vesti o terno do casamento, falei para ela, põe um vestido, coloca um salto alto. Liguei lá para o Claudião, nosso irmão de comunidade, falei, Claudião, você vai me desculpar o que eu vou pedir para você, mas você vai ter que ir de chofer, você vai na frente, eu e a Rose vamos atrás. Sentei atrás, era um Unozinho branco. Carro não tinha nada de glamuroso, mas estava escrito lá, TV Canção Nova. Hora que eu desci e abri a porta do carro para minha esposa, mas foram receber a gente lá na porta. Foram receber a gente lá na porta. E aí passou um tempo, a Canção Nova viveu um aperto, porque a Canção Nova, você vê como é a campanha de mês para mês. Não é? Mas paga todas as suas dívidas, às vezes demora um pouquinho. Atrasa um mês ou outro. E no que atrasou nos primeiros 3 meses, a Canção Nova não fechou a campanha e não conseguiu pagar. Eles ligaram lá em casa. E disseram para mim, nós confiamos em vocês. Vocês chegaram aqui tão bem vestidos. Bem feito. Para aprender a não julgar as pessoas pela aparência. Esse mundo julga a gente pela aparência. Mas Deus que te ama vê seu coração. Deus conhece você como ninguém conhece. Você que é mãe, acredita que conhece o seu filho como ninguém. Você conhece o seu filho mais que outras pessoas. Mas não conhece como... Não conhece assim também. Porque quando seu filho casar, você vai descobrir que a esposa dele o conhece como você não conhece. Então a gente, mesmo quando conhece com profundidade, conhece de maneira limitada. Deus conhece você mais do que você conhece o seu filho, a sua filha. Deus é apaixonado por você. Deus, Ele não faria. Ele faz loucuras por você. Deus é capaz de acordar uma pessoa que está dormindo e dizer para ela, vá lá no depósito retirar porque está envenenado, sufocando, vai morrer se você não for lá. Quando ninguém mais te vê, na escuridão da sua miséria, no abandono da sua desgraça, aonde você está entregue à morte, às vezes por uma situação estúpida, os olhos de Deus, cheios de misericórdia, estão postos em você,
Olhe aqui nos meus olhos, por favor. Isso que você está enfrentando na sua vida, isso que você está vivenciando como tribulação, não vai te levar à morte, porque Deus está do seu lado, e Ele está com você nessa luta, e na hora certa, Ele vai tirar você dessa tribulação. Acredite nele, acredite no Senhor. Ele vê seu coração, você não precisa pôr máscaras. Gente, quando a palavra de Deus nos diz, sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Deus não quer a nossa perfeição, Ele quer a nossa verdade. Ele quer que a gente tire as máscaras. Quem aqui de nós tem ilusão que vai ter uma vida perfeita? Você tem? Você tem ilusão que você vai ser perfeito até o fim da sua vida? Você acha que existe algum ser humano vivendo nos dias de hoje perfeito? O Papa não é. A pessoa mais santa que você vê não é perfeita. Quando o Senhor nos diz sede perfeitos, Ele nos está colocando uma meta diante dos nossos olhos. Meu filho, caminhe para a perfeição. Meu filho, caminhe para Deus. Mas o Senhor não está exigindo de você a sua perfeição. A única coisa que Deus está pedindo para você é a sua verdade. Que você tenha coragem de se mostrar para Ele, como você não tem coragem de se mostrar para ninguém. A gente acorda de manhã cedo, a gente veste uma cara que a gente acredita que vai agradar os outros. Então essa é a minha cara de quem está feliz. Aí você põe aquela carinha. A pessoa olha para você na rua e diz, e como é que você está? Ah, tudo bem. O coração despedaçado. Triste. Se sentindo sem rumo, perdida na vida. Mas não pode mostrar. Porque você tem medo de, mostrando as suas misérias, as pessoas não amarem você. O Senhor quer que você abra o seu coração, que você tire essas máscaras, porque Ele não ama a sua fantasia, Ele ama você. Esse menino ferido que existe dentro de você, essa mocinha que ainda não foi curada e ainda não cresceu, nesse corpo de senhora, ainda vive uma mocinha que não realizou seus sonhos, não é verdade? Quantas vezes você já, vovó, chorou a sua vida que você não realizou, o seu sonho que você não teve? Algumas nem lágrimas mais têm para chorar. Esta menina que existe dentro de você, Jesus quer levar o amor do Pai até ela. Quer curar você. Meu irmão, você não precisa ser uma pessoa de êxito, de sucesso, uma pessoa bem-sucedida para você ter o amor de Deus, não. Nós homens, nós muitas vezes nos medimos pelos nossos feitos. Porque desde que a gente é homem, desde os tempos da caverna, que os homens são medidos pelos feitos que realizam. Todos nós homens que estamos aqui, sem exceção, brincamos de super-herói quando nós éramos crianças. Todos nós homens que estamos aqui, um dia sonhamos salvar alguém de uma situação inusitada. Todos nós homens que estamos aqui, trazemos dentro do nosso coração uma necessidade de ser o salvador das pessoas. Porque nós fomos convencidos de que se nós não formos pessoas bem-sucedidas e únicas, nós não seremos amados como nós precisamos ser amados. Você não precisa disso para Deus amar você. E nada do que na sua vida você fez de errado tirou o amor que Deus tem por você, meu irmão. Pelo contrário, Deus tem te amado cada vez mais. E ama você porque você é filho dele. Não por outra coisa. Põe a mão no seu coração e diga, eu sou filho de Deus. E Deus me ama não pelo que eu faço, mas porque eu sou filho. Um dia, se você não é mãe, se você não é pai, você vai ser. E o dia que você for mãe e pai, você vai descobrir que a gente não ama um filho porque ele é bem-sucedido. A gente ama um filho mesmo quando ele é um fracassado, mesmo quando ele é um ladrão, mesmo quando ele é um bandido, mesmo quando ele foi vítima das drogas, se tornou um tóxico dependente ou até mesmo se enveredou pelos caminhos do tráfico.
A gente ama um filho não é porque ele agrada a gente, porque se você é mãe e pai, você sabe que muitas vezes os filhos nos desagradam, mas ele é seu filho e você o ama, e o amor que você tem pelo seu filho não chega aos pés do amor que Deus tem por você. Deus ama você como você é. Você pode não se aceitar. Talvez você olhe no espelho de manhã cedo e diga assim: eu não me aceito com essa barriga que eu tenho. Eu não gosto de mim, não gosto dessa minha cara enjoada. Eu conheci um padre que um dia uma senhora chegou para ele e disse assim: padre, o senhor é muito chato. Ele disse: eu sei disso. Aí olhou para ela e disse assim: a senhora encontra comigo na missa e não me aguenta, e eu que tenho que me carregar o dia inteiro. Ele tinha convicção de que ele era uma pessoa chata. Ele dizia do desgosto de não se suportar. Talvez você não se suporte, talvez você não goste de você, talvez você olhe para o seu rosto, se você pudesse, você mudava. Você colocava a sua pele mais clara, você colocava mais cabelo na sua cabeça, você diminuía o nariz, aumentava os olhos, desentortava a boca. Quanta coisa você faria com você por fora. Aliás, nós aqui, quantas vezes nós dizemos: eu queria ser menos nervoso, eu queria ser uma pessoa mais alegre. Se você pudesse, você se mudava. Porque às vezes você não se aceita. Mas Deus aceita você. E você não se aceita porque você não consegue se amar como Deus ama você. Deixa eu dizer uma coisa aqui entre nós. Para Deus, você não tem defeito. Você é perfeita. Você é perfeito. A gente comete na vida uma grande besteira, que é a de pensar que Deus vai nos amando na medida em que nós vamos nos tornando bons. Gente, à medida em que nós nos convencemos que nós somos bons, é que nós vamos nos afastando de Deus. Porque quando a gente se acha perfeito, aí é perfeito que a gente não é. Quando a gente se acha muito bom, talvez seja a fase da vida da gente em que a gente é pior. Deus não ama você porque você é bom. Deus ama você porque o bom é Ele. Deus não ama você pelas coisas que você faz. Você pode ser admirado pelos seus amigos, pelos seus parentes. Talvez na sua família você seja uma referência. Referência financeira. Fulano está bem. Referência profissional. O tio Beltrano, fulaninho, foi da família o mais bem sucedido, é o único que tem faculdade. Os negócios deram certo. Talvez na sua família você seja uma referência pelas coisas que você faz. A grande referência que Deus tem de você é que você é um filho que Ele ama e que Ele nunca vai abandonar. Veja os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiro. Para mim, diz o Senhor, você vale mais que eles. E se eu não deixo que um caia morto sem a minha permissão, eu não deixarei que caia um cabelo da sua cabeça sem a minha autorização, sem que eu o veja e sem que eu o leve em conta. Não só os cabelos da sua cabeça estão contados, mas as suas lágrimas. Não cai uma lágrima, minha irmã, dos seus olhos sem que Deus o veja. Talvez você tenha vindo se arrastando para cá e pensando: eu tenho muito tempo que eu não rezo, eu vou para essa experiência de oração porque eu não tenho vida de oração. Mas Deus tem levado em consideração as suas lágrimas. Cada lágrima que você acha que você derramou escondido,
Deus levou em conta, tomou em conta de oração, e tanto Ele considerou que Ele trouxe você para cá, para esse encontro, para te dizer nesta manhã, que Ele ama você e que Ele está cuidando de você, que essas coisas ruins que têm acontecido vão passar, e que Ele ama você mais do que esses passarinhos que estão cantando, e que você deve olhar para essas árvores que estão aqui à nossa volta, e para as flores que tem aqui na Canção Nova, e lembrar que se Deus veste de beleza essas florzinhas que tem aqui, tem muitas por aí, essa florzinha que hoje se abriu para te receber aqui na Canção Nova, mas que se você procurar depois de amanhã, ela já caiu, ela já secou, porque o tempo dela já foi. Se Deus reveste de beleza uma florzinha que hoje está viva, mas amanhã se vai, você acha que Ele não vai vestir você? Você acha que Ele não vai alimentar você? Quanto mais você que é filha, que é filho. Ah, mas se você soubesse, Márcio, a pessoa pecadora que eu sou. Gente, o pecado ele está em nós. A gente cometa ou não cometa o pecado, nós somos pessoas marcadas pela experiência do pecado. Graças a Deus eu vivo numa comunidade que me ajuda a eu me cuidar. Graças a Deus eu apareço na televisão, então eu tenho que ter um cuidado redobrado, porque onde eu vou tem gente que me conhece. Então é bom, mas não é fácil não. A gente não pode errar. Poder pode, né? Mas tem sempre alguém olhando. A pessoa olha e diz assim, que ele não é o Márcio da Canção Nova. Meu Deus, sabia que ele falava desse jeito não? Não sabia que ele agia desse jeito não? Então a gente tem que se vigiar. Às vezes eu não ponho em prática os pecados que eu cometeria se eu pudesse ficar mais escondido. Mas Deus sabe a luta que eu travo aqui dentro do meu coração. Contra os meus pecados. Pecados por pensamentos. Eu sei que você não tem, mas eu tenho tantos, viu? Pecados aqui na cabeça. Essas fantasias loucas que tomam conta da vida da gente. Essa fúria que cresce dentro da gente. Não é de vez em quando, de vez em sempre. Esses sentimentos que a gente não domina. Você tem controle dos seus sentimentos? Eu não, quando eu vejo eu já senti. Eu controlo as minhas atitudes, mas os meus sentimentos eu tenho dificuldade de controlar. E às vezes no final do dia eu tenho que fazer um saneamento dentro do meu coração. Esses dias eu chamei meu filho lá para rezar comigo, o Lucas. Eu disse, meu filho, rezar é a melhor maneira da gente tirar o que não presta de dentro de nós. Porque no dia, durante o dia, muita coisa ruim entra dentro do nosso coração, ou é gerada dentro de nós. Porque Jesus não disse que o pecado entra em nós. Ele disse que ele é gerado dentro de nós. Que a impureza ela sai do nosso coração. Quanto lixo eu e você produzimos o dia inteiro. E Deus nos ama. Como uma mãe ama o bebezinho que enche a fralda. Você deixa de amar o seu bebezinho porque a fralda está cheia? Você confunde o seu neném com aquilo que está na fralda? Confunde? Você mistura os dois? Deus não julga você pelas cacas que você faz. Às vezes você termina o dia, desculpe dizer assim, com a fralda cheia. Ele não deixa de te amar pelas besteiras que você fez. Mas como uma mãe cheia de carinho, Ele está ali. Para tirar de você o que se ficar em você vai te adoecer. Deixa o neném com a fralda sem trocar. Para você ver o que acontece. Morre. Não é que dá rassadura não. Morre. Porque vai criar ferida. As fezes vão entrar em contato com a ferida. Vai infeccionar o neném vai morrer. Deus está todos os dias limpando o coração da gente. Então não pense que Ele não te ama porque você é uma pessoa pecadora. A palavra de Deus nos diz que Deus ama de maneira especial os pecadores. Porque aonde o pecado foi muito, muito maior foi o amor de Deus. Porque se Deus não nos amar mais do que os pecados que a gente comete, não tem como Ele nos salvar.
você não consegue pecar à altura que Deus é capaz de amar você. Mas veja, justamente porque Deus te ama, justamente porque você é esta pessoa preciosa para Ele, Ele não pode deixar você assim. Ele não pode deixar a sua vida do jeito que está. Inclusive porque muitos de nós que estamos aqui nessa experiência de oração, viemos porque nós precisamos que a nossa vida mude. Verdade ou não é verdade? Muitos de nós que estamos aqui, viemos aqui porque não dá para fazer uma simples mudança na nossa vida. Ou Deus nos dá uma vida nova, ou não dá mais para nós. Então, Ele, porque te ama, não pode deixar você continuar vivendo, mendigando o amor das pessoas. Minha irmã, Deus não te criou para mendigar amor de ninguém. Deus não te criou para viver das sobras dos outros, dos restos afetivos das pessoas. Você tem consciência de como você é bonita? Você tem consciência da obra maravilhosa que você é nas mãos de Deus, minha irmã? Você já parou para pensar na pessoa única e irrepetível que você é? Não tem outra mulher igual a você, não. E nunca mais vai ter uma igual a você. Você não merece ser usada e descartada. Você merece ter um amor de verdade. Você merece na sua vida, minha querida, um amor que não decepciona. E esse amor é o amor que Deus tem por você. Porque se você depender do amor das pessoas, do amor não só dos homens, mas das outras mulheres à sua volta, você vai caminhar de decepção em decepção. Porque o único amor capaz de preencher esse desejo que você tem de ser querida, apreciada, valorizada, amada, é o amor de Deus. Quando a gente é amado por Deus e se sente, porque não basta saber, é preciso sentir, e a gente sente esse amor, aí todos os outros amores encontram o seu lugar. Eu amo a minha esposa e a Rose é para mim suficiente como mulher. Mas às vezes eu vejo colegas que não se satisfazem com a mulher que tem. Vivem de prostíbulo em prostíbulo, contratando garotas de programa, mendigando o amor das mulheres. É tão incapaz de conquistar que é obrigado a comprar. Eu fico pensando na tristeza que é uma relação sexual quando um homem termina aquela relação sexual e ele é obrigado a pôr a mão no bolso, tirar o dinheiro e pagar. Porque ele teve que dar dinheiro porque ele não foi capaz de conseguir por si só aquilo que ele estava buscando ali. Teve que ser mediante ao pagamento. Deve dar uma tristeza muito grande. E por que a pessoa não se satisfaz com a mulher? Porque quer dar à mulher algo que só Deus pode dar. Enquanto o amor de Deus não preenche o nosso coração, a gente vive uma vida animalesca, igual o cachorro atrás de cachorra no cio. Não pode ver uma que está correndo atrás. Deus tem para você uma vida diferente. Meu irmão, Deus ama você com o coração apaixonado de um pai. E Ele não pode deixar que você continue vivendo uma vida que cada vez mais está te levando a fracassar. Por que esse sentimento de fracasso? Porque quando a gente não ama e não se sente amado, a gente é fracassado. Um garoto que não passa no vestibular, ele não é um fracassado. Ele não se sente fracassado quando o pai está do lado, quando a mãe está do lado, quando os irmãos estão do lado, abraçam e dizem, não foi dessa vez, mas ano que vem você tenta de novo, você vai conseguir, a gente está com você. Você acha que essa pessoa se sente fracassada? Agora imagine, o garoto chega em casa com um canudo na mão. Ele não só passou no vestibular, ele fez a faculdade, ele conseguiu o seu diploma. Ele entra em casa e a mãe nem olha para ele.
O irmão dá um tapa e o canudo cai longe. Pior ainda, ele brigou com toda a família e ele terminou o vestibular e ele não tem ninguém com quem compartilhar essa alegria. Eu te pergunto, dá para essa pessoa se sentir vitoriosa? O seu marido pode fracassar como um trabalhador, e isso machuca muito um homem. Mas se você o amar, ele nunca vai se sentir um derrotado. Porque o que faz da gente pessoas vitoriosas é o amor que nós temos de quem nos cerca. Quem não vive no amor e quem não se sente amado é fracassado, ainda que tenha tudo nesta vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Se para ganhar o mundo inteiro ele perde o amor das pessoas que ele quer bem? De que adianta você ganhar todo o dinheiro desse mundo, se para isso você ganhar o desprezo do seu filho, o desprezo da sua esposa, o desgosto do seu marido? Olha, a única coisa que Deus está pedindo para você nesta manhã é que você acredite no amor que Ele tem por você. Feche os seus olhos um pouquinho, abaixa a cabeça e põe a mão no seu coração. A primeira coisa que o Senhor está te pedindo não é que você o ame. Esse é o primeiro mandamento, mas não é a primeira coisa mais importante. O que é mais importante na Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Essa vem depois. Ninguém pode amar a Deus sobre todas as coisas se antes não foi amado por Ele. A única coisa que Deus está te pedindo é que você acredite que Ele te ama. É que você aceite que Ele te abrace agora, nesta manhã. É a primeira coisa que Ele pede. Diga para Ele que você quer sentir esse amor. Fala com as suas palavras agora. Diga, meu Deus, eu já ouvi coisas maravilhosas a seu respeito. Senhor, eu li esta palavra agora, eu ouvi esta palavra agora, mas eu não quero só saber, eu quero sentir, eu quero experimentar. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas me abraça nesta hora, me dá a graça de sentir o seu amor. Eu quero este amor na minha vida. Eu não quero ser uma pessoa fracassada no meio de tantas conquistas, no meio de tantas vitórias. Eu não quero, meu Deus. Vá se levantando, vá ficando de pé. Não se trata de nós nos achegarmos a Deus, mas de nós nos deixarmos alcançar por Ele. Um dia, um homem chamado Saulo, ele se determinou a perseguir Jesus e todos os que são de Jesus. Mas no momento em que ele perseguia os cristãos, Jesus o alcançou e o derrubou. E naquela hora, Saulo fez a única coisa que Deus quer que nós façamos agora. Saulo se entregou, se rendeu a esse amor. Talvez a vida precisou derrubar você do cavalo, mas agora que você está esparramado pelo chão, se deixe prender pelo amor de Deus, se deixe alcançar pelo amor de Deus, porque o amor não consiste em que nós amemos a Deus, mas em nos deixarmos amar por Ele. Levanta bem alto seus braços e diga: eis-me aqui, meu Deus, abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Eu me entrego em teus braços. Eu me entrego em teus braços. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Infunde em mim o teu amor, Senhor, o teu amor. porque eu preciso de ti. Porque eu preciso de ti. Eu quero me sentir amado por ti. Eu quero me sentir amado. E se eu não por fui ti? capaz de me aceitar, E se eu não fui capaz de me aceitar? e por isso me amar, E por isso me amar? eu reconheço que o Senhor me ama e me aceita. Eu reconheço que o Senhor me ama e me aceita. E com seus braços erguidos, diga isso: eu quero, Senhor, experimentar do teu amor. Eu quero, Senhor, experimentar do teu amor. Escuta o Senhor falando: eu sou o que sou um Deus
Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te